Quer aprender a montar seu negócio online do absoluto zero e começar a ganhar dinheiro através da internet? Acesse o link no primeiro comentário fixado. O fundador é o Urandir Fernandes de Oliveira. Então, ele está polêmico. sendo muito atacado, né? Tá, O que está acontecendo? Ataques assim desonestos, né, injustos, porque as pessoas acabam se baseando em informações falsas, fake news, que soltaram durante anos na mídia convencional. Então muitas pessoas acreditam na narrativa que foi passada, principalmente pelas emissoras de televisão, né? Nada disso é verdade. O Urandir, ele é um paranormal, ele tem algumas habilidades desenvolvidas, foi provado já diversas vezes, né? Ele fez alguns experimentos, né? Acompanhado por algumas equipes em universidades dos Estados Unidos e outras, que realmente foi comprovado que ele tem uma paranormalidade diferenciada. E no início da carreira dele, vamos dizer carreira, né? Quando ele começou a ficar famoso, ele ia na televisão, foi no Ratinho várias vezes, em vários canais de TV, na Bandeirantes, entortava talheres, como Uri que nem Uri Geller, parecido. Só que ele começou a afirmar, né, no início do trabalho dele, que ele era um contatado, que ele tinha contatos com extraterrestres. Isso gerou uma polêmica danada na época, né? E o meio ufológico começou a querer investigar essas afirmações dele. E ele trazia evidências disso, né? Ele trazia algumas evidências, inclusive o presente inútil que eu trouxe aqui tem a ver com essas evidências que ele inclusive levava nos canais de televisão na época, que eram algumas anomalias, né, que se materializavam em forma de pedras na época, lá na região onde ele fez, né, a primeira base de pesquisa. Mas o que tem O que você acha que é isso aí? São pedras, né? Num formato estranho. O que são? Parece alguma coisa, essas pedras? Parece um disco voador, uma concha. Sim. É alguma coisa assim, né? A região onde o Projeto Portal iniciou os trabalhos, lá em Mato Grosso do Sul, em Corguinho, uma região que apresentava anomalias eletromagnéticas. E as pessoas que estavam lá percebiam que essas pedras caíam do céu. Várias pedras nesse formato. O quê? Caía do céu? Caía do céu. Principalmente quando haviam manifestações luminosas, luzes que passavam sobre a região. E isso era muito polêmico. Se você vai lá até hoje, nessa região, você encontra essas pedras espalhadas lá pelos pastos, pelas fazendas que tem ao redor. Eu mesmo encontrei essas, né? Eu trouxe aqui, que para mim não é inútil, mas vai ser bem útil para vocês aqui, eu acho, porque de certa forma é um artefato, nós consideramos isso como uma anomalia. Mas vocês mandaram né? analisar já? Sim, mandamos analisar. O que é? Os cientistas dizem que existem minérios, isso não é uma formação natural, eles disseram que isso aí não tem explicação, né? Tem pedras perfeitamente formadas em formato de disco voador. Ah, é? É. Essa daqui tá bem estranha, ó. É, essa aparece bastante. Nós encontramos diversas dessas pedrinhas discoides, nós chamamos, né? Tá focando aí ou não? É, mais ou menos. Coloca o braço um pouquinho mais pra frente que eu acho que vai. Tá. Tenta colocar na palma da mão, ó. Aí. Aí, garoto, ó. Boa. Então, a princípio, as pesquisas começaram sobre esses fenômenos, né, que ocorriam naquela região. E Urandir ia até lá para tentar desvendar esse mistério. O que seriam essas pedras, né? E muitos ufólogos na época tentaram desvendar. Foi levado para o laboratório e encontraram, inclusive, minérios que são provenientes de asteroides, né? Então, assim, foi um mistério. Até hoje é um mistério. Os cientistas não conseguiram desvendar como essas pedras se formaram. Existem várias, de vários tamanhos, né? E ele levava essas pedras na televisão e realizava os fenômenos paranormais dele. E dizia que era um contatado, que tinha uma parceria com seres extraterrestres e as pessoas poderiam visitar aquele local, lá em Mato Grosso do Sul, que teriam também experiências ufológicas. Isso foi quando? Em 1997, 98, por aí. E muitos grupos foram até esse local, que era o antigo Projeto Portal, né? Visitaram a sede da fazenda lá, onde ele realizava os trabalhos, os encontros. Chegou a dar mais de 1.000 pessoas por encontro. E as pessoas dizem que ocorriam fenômenos extraordinários. Naves passavam no céu, seres apareciam. E as pessoas viam isso, filmavam, gravavam, né? Fisicamente mesmo. E Urandir levou essas informações para a mídia e acabou sendo muito perseguido. A Rede Bandeirantes fez uma matéria na época e conseguiu filmar as naves, inclusive filmou alguns fenômenos que aconteceram na época. Está tudo registrado, né?
Só que, infelizmente, por um movimento realizado por alguns ufólogos aí, que se acham os donos da verdade, né? Acabaram em conluio com uma emissora de televisão, realizando uma matéria difamatória na mídia, denegrindo a imagem do Urandir, do Dáquila, hoje, né? E isso acabou manchando a imagem, através de algumas mentiras que foram passadas na mídia, em revistas e tudo mais, em sites da internet. E, infelizmente, as pessoas acreditaram, né? Tentaram incriminar o Urandir na época e colocar ele como um charlatão, né? Isso, infelizmente, na época não tinha internet, não tinha como você veicular as coisas de forma mais rápida. Então a televisão sapateou em cima, né? Agora está tudo comprovado, hoje em dia as pessoas têm acesso à informação, a gente conseguiu mostrar para as pessoas, está conseguindo apresentar para as pessoas a inocência dele, que de fato não aconteceu nada, né? Foi tudo uma armação mesmo que realizaram. Então, depois de um tempo, o grupo foi crescendo, as pessoas começaram a participar mais dos eventos com ele lá e ficou mais no anonimato mesmo a coisa. Você teve, né, em algum desses eventos de avistamento de... Sim, eu cheguei em 2010 lá, né? 12 anos atrás, quando eu tive meu primeiro acesso ao trabalho deles. Eu já era um pesquisador e quando eu fiquei sabendo dessa história do Urandir, do Projeto Portal, obviamente que a princípio eu fui influenciado pela mídia. Eu acreditei que era um charlatão, que era tudo mentira, que era uma farsa, que as pessoas eram um bando de maluco, né? Que diziam estar tendo contato com seres extraterrestres. Só que naquela época, em 2010, foi justamente quando veio à tona mais uma vez a informação que aquele grupo estava tendo contatos com seres. Então, o SBT foi lá, depois a Record foi lá, a Bandeirantes foi lá com o CQC, Danilo Gentili foi lá, depois a Rede TV foi lá. Fazer matérias. 5 emissoras de televisão foram fazer matérias para investigar esses fenômenos, o que acontecia lá e o suposto contato com um ser intitulado Bilu.